Durante 4 anos de curso de medicina, eu estudei errado e nesse vídeo eu vou explicar o motivo. Quando eu entrei na faculdade, a minha mentalidade em relação aos estudos ainda era muito de pegar os livros, ler o capítulo inteiro, fazer um resumo daquele assunto pelo computador. Depois de fazer o resumo no computador, eu ainda fazia um resumo escrito, o que demorava ainda mais tempo. E eu quase não fazia questões, eu quase não fazia flashcards e muito menos revisões espaçadas. Ou seja, o meu método de estudos, prioritariamente, era um método de baixa utilidade. Esse é um erro bem comum que quem está na faculdade de medicina comete, estudar por métodos de baixa utilidade. No meu caso, como eu sempre gostei muito de ler, isso desde a infância, desde quando eu era menor, sempre gostei muito de ler, eu acabei trazendo isso para a faculdade de medicina também. Então, quando eu tinha uma aula, eu ia direto para os livros para ler o assunto e depois fazer o resumo do assunto. E quando chegava próximo das provas, mais ou menos faltando um mês, eu relia os meus resumos. Então, eu não estudava de forma ativa em quase nenhum momento. O único momento, na verdade, que eu estudei de forma ativa foi ali quando estava chegando perto das provas, que eu me reunia com minhas amigas, e em grupo eu ensinava algumas coisas para elas, e elas também me ensinavam. Então eu ia resgatando na minha memória os assuntos e ia falando. Mas mesmo assim, não era um estudo tão produtivo e tão bom assim. Então muitas vezes eu era a pessoa que fazia o resumo, mas ia mal nas provas. E aí ficava sem entender, como assim eu estudo tanto, eu li o capítulo do livro todinho e fui mal na prova, como é que eu errei tantas questões e fulano que estuda menos do que eu foi melhor? É porque, gente, para você ter um bom aprendizado, não é horas de estudo, não é quem tem mais horas de estudo que vai melhor nas provas. É quem estuda da melhor forma, ou seja, com métodos de alta utilidade. E quais são esses métodos? Revisões espaçadas, principalmente você estuda um assunto, depois de 24 horas você revê esse assunto. Depois de 48 horas revê novamente. Aí depois, a cada 7 dias, a cada um mês, claro que as revisões espaçadas vão ser de acordo com o grau de dificuldade do assunto que você tem. Não é para você revisar de forma igual todos os assuntos. Aqueles assuntos que você acha que são mais difíceis, que você erra mais, obviamente você vai ter que revisar mais. E mais do que isso, é revisar de forma ativa. Ou seja, não é para revisar pegando um resumo, ou uma apostila, ou até mesmo um livro e lendo, grifando. Não, nada disso, certo? É para revisar fazendo questões e principalmente também flashcards dos seus erros. Assim você vai estar revisando de uma forma ativa. E também, na maior parte do seu tempo, até mesmo para quem não está no internato, que já está estudando para residência, mas também para quem está no início do curso, a melhor coisa que você faz é comprar um banco de questões, certo? Então, assim, se você está já no início do curso, vale muito a pena você ter um bom banco de questões. Então, assim, se fosse para começar a faculdade do zero hoje, eu não teria perdido 80% do tempo que eu perdi lendo o livro e fazendo resumo, certo? Não que ler livro e fazer resumo seja algo ruim, não é ruim. Eu aprendi com isso e eu devo muito a isso, foi algo bom para mim. Porém, eu teria aprendido muito mais e teria sido muito melhor se o meu método de estudos tivesse sido 80% do tempo um método ativo, certo? Claro que quando você nunca teve contato nenhum com o assunto, você precisa parar para ler aquele assunto. Mas é para parar para ler rapidamente e não para aquilo ficar sendo 80% do seu estudo, certo? A maior parte do tempo compensa mais você estudar de forma ativa do que de forma passiva. Então, se você está no começo do curso, vale a pena ter um banco de questões e usar o Anki para fazer os seus flashcards. Se você já chegou no internato como eu e estudou a faculdade todinha da forma errada, ainda dá tempo de mudar, certo? Obrigada por assistir esse vídeo.